Terminou agora há pouco com classificação do Vasco na Copa do Brasil. E muito do que eu falei no vídeo pré-jogo acabou batendo, né? O remedinho para pressão, a oração, o sal grosso, porque eu sabia que com aquela escalação ia ser mais um jogo de sofrimento. E mesmo com a classificação, a gente ia passar muita raiva durante 2 horas de futebol medonho, mais os pênaltis, né? Vamos falar um pouco sobre essa classificação importante, que pinga uma grana. A CBF deve fazer o Pix aí de 3,5 milhões, que vai ajudar ao Pedrinho, que está sem grana, a pagar direitos de mais jogadores, enfim, colocar um pouco da casa em ordem. Antes, vou pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Batemos mais uma alavancagem aí, 50 virou 200. Foi a dica que eu dei no canal, né? Então, para quem esse vídeo eu vou dedicar de pós-jogo a 1xBet, o link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, vamos aqui falar um pouco sobre esse 3-3, né, onde o Vasco teve mais sorte do que juízo. E eu já vou falar para a galerinha do pano, do mimimi, você reclama demais. Vai assistir os canais que contam o mundo encantado de felicidade, que o Vasco jogou muita bola, que se classificou. Aqui a gente, lógico, a gente vai dar importância à classificação, mas a gente vai pesar os pontos que não são positivos também, tá? Porque, por isso que eu coloquei na capa aí, tchau, tchau. Estou sendo bem educado com ele, viu? Porque a minha ideia era colocar outras coisas, mas eu só coloquei tchau pro tal do Rafael Paiva, que mesmo tendo conquistado uma vitória em cima do Vitória no Campeonato Brasileiro e a classificação na Copa do Brasil com 0-0 e agora nos pênaltis, sai para mim com um trabalho horroroso. Ah, mas não dá para culpar o treinador, pode trazer o Guardiola, beleza, eu concordo, o time é limitadíssimo do Vasco, fraco, não tem meio de campo, é só o Payet, que hoje também não foi um dia inspirado, só aquele lance do gol, a bola que ele passou para o Piton. Mas já começa o jogo. Primeiro assim, o Rossi nem entrou em campo, sentiu dores no joelho, estava ali para ser a titular, né, na prévia. Quem entrou foi o Adson. Eu insisto e vou falar, não adianta você jogar com o Payet e 3 atacantes. Não adianta, cara. É sofrível ver o Vasco jogar assim. O Vasco perde no meio de campo. Você viu o meio de campo? O Fortaleza jogou como se quem estivesse jogando em casa. Tomou, se você pegar os gols que o Fortaleza tomou, que é primeiro, vamos lá, calma aí, vamos se atropelar. O Vasco entra com o meio de campo que eu falei, Esforza, Galdames e Payet. O Vasco tem 5 jogadores que não recompõem, não marcam, um meio que não tem pegada. Vou repetir, Galdames, Payet, o Adson, o David e o Verratti. 5 jogadores que não ajudam, não fecham o meio de campo do Vasco. O Vasco fica muito exposto. O problema crônico da frente da área do Vasco, ele é latente. E às vezes, lógico que a gente tem que botar culpa na defesa do Vasco. Hoje o Léo Jardim tomou 2 frangos. Para mim, o primeiro gol aos 8 minutos do Marinho, ele foi mão de quiabo ali. O Léo, né, falhou. O Michael hoje doido para entregar o jogo. Claro, a gente tem que também falar que há erros individuais desses jogadores, mas a gente tem que ver que a defesa do Vasco fica muito exposta, os caras ficam muito expostos, não tem cobertura, como eu falei, é só o Esforza para correr, para cobrir todo esse setor defensivo. Você tem Galdames, Payet, Verratti, David e Adson, que não marcam ninguém. Então como que eu vou só crucificar a defesa do Vasco? O time do Vasco todo é um time totalmente desequilibrado. E o principal, que eu acho que o coração do time é o meio de campo, a gente não tem
a gente não tem meias de qualidade, a gente não tem, e quando você não tem, você não pode inventar demais, é o que eu falei. Teve gente me xingando porque eu falei, coloca o Zé Gabriel, coloca o Hugo Moura, teve gente xingando que eu falei, coloca o Hugo Moura. É o que a gente tem, ou é o Medel. O que não pode é jogar da maneira que a gente jogou, porque assim a gente foi eliminado do Campeonato Carioca, assim a gente quase foi eliminado para o Água Santa, assim a gente tomou um sacode do Criciúma, assim a gente quase perdeu no primeiro tempo para o Vitória. Então não dá para jogar assim, cabaço! Não dá para entrar em campo tão exposto da maneira que o Vasco... Quando você tem um time limitado, fraco, e é o que o Vasco tem, você tem que se recolher para jogar dentro da sua insignificância. Eu estou falando insignificância não do Vasco, do tamanho do Vasco, mas insignificância do elenco do time do Vasco. Você tem que jogar fechadinho, filho. Você tem que botar ali 2 volantes ali... testa o Medel, testa o Zé Gabriel, ou o Hugo Moura, ou a puta que o pariu, mas não dá pra jogar com o Payet e 3 atacantes. Tomara que o português tenha enxergado isso, e tchau e benção para o Rafael Paiva, vai com Deus. Tomou um sufoco no primeiro tempo, o Fortaleza, o cara que sai e dá uma entrevista, acho que foi o Tinga, quando acabou o primeiro tempo, foi muito feliz. O Vasco achou um gol num pênalti que o Marinho meteu, que ele falou que não foi pênalti, mas foi. A bola, ele conduz a bola com o braço. Na hora que foi, eu já falei, isso aí foi pênalti. Então o Vasco achou um gol num pênalti e não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. O Fortaleza jogou em São Januário, torcida lotou São Januário, pressão no Caldeirão, mas o Fortaleza jogou como se estivesse jogando em casa, tocando bola para um lado, para o outro, entrando pelo lado direito com facilidade. Entrou aos 40 minutos ali pelo lado esquerdo, cruzou uma bola cabeçada no travessão. E o Vasco tendo mais sorte do que competência. No segundo tempo, já nos primeiros 15 minutos, gol do Fortaleza. 2-1 de um 4 que eu falei que vai ser muito difícil jogando esse futebol, com esse comportamento, ser revertido. Mas o Vasco consegue ainda achar uma bola no contra-ataque, onde o Pumita, que havia entrado, conseguiu cruzar a bola na cabeça do Verratti, o Verratti salvando o Vasco mais uma vez. Fez 2 gols na partida e ainda fez o gol do pênalti. Então o Vasco acha o segundo gol e o único gol que o Vasco achou de uma bola trabalhada foi o gol do Payet com o passe para o Lucas Piton. 3-2 o Vasco vira, era só segurar, garantir a classificação, volta a ficar apavorado, volta a dar a bola para o adversário, volta a ter um meio de campo tão espaçado que o volante Hércules, que não é nem muita dele, pega a bola sozinho e bate para fazer o gol do empate 3-3 ali já aos 40 do segundo tempo, com uma forcinha, uma ajudinha tanto do sistema defensivo do Vasco, do meio de campo, quanto do seu Léo Jardim, que para mim falhou em 2 gols hoje. 2 gols hoje, eu também responsabilizo o goleiro Léo Jardim, xinguei ele para um caralho. E na penalidade, o Vasco teve competência, bateu muito bem os pênaltis. Aqui quero fazer uma observação para o Esforza, um moleque que me agrada a personalidade, tão jovem, 23 anos de idade, pegar uma bola para bater com tanta categoria como ele bateu, de canhota, bola alta ali no ângulo. Então, tem que fazer essa menção ao Esforza, que bateu esse pênalti com muita personalidade. O Vasco não errou e no final o Léo Jardim pega o pênalti batido pelo jovem lá do Fortaleza e se redime das falhas durante o jogo. A gente se classifica, como eu falei, é uma classificação importante. Não lembro a última vez que o Vasco foi para as oitavas de final da Copa do Brasil. Consegue uma premiação importante também, que vai ajudar muito nessa transição desse pé na bunda dessa empresa vagabunda. Só que tem muita coisa pra gente fazer nesse time se a gente não quiser cair para a segunda divisão. Aí amanhã a gente volta para falar de futebol, Campeonato Brasileiro, porque tem novidades com relação ao Campeonato Brasileiro. Saiu hoje os jogos que foram adiados, eles vão voltar e ser prioridade, tipo, se você primeiros primeiros a serem jogados, tá? Não é aquele negócio de segue o calendário e depois faz esses jogos atrasados. A CBF vai mudar o calendário inteirinho, tá? Então, o técnico que chegou, Álvaro Pacheco, teve no estádio, vai ter um tempo agora, uma semana para trabalhar esse time, 2 semanas, porque o Vasco só joga daqui 2 semanas para poder fazer tipo uma espécie de pré-temporada, trabalhar esse time para a gente entrar no Campeonato Brasileiro focado
para buscar essa reabilitação, vamos dizer assim, nessa briga nossa que ainda é para não cair para a segunda divisão. Classificação legal, jogo muito pobre, fraco, conseguimos na base da vontade e da sorte, né? E agora é descansar e trabalhar. Desejar para você uma noite abençoada, grande abraço, tô cansadão, fique com Deus. Vamos dormir, né, garoto? Hein? Saudações vascaínas.